O Flamengo ontem, coletivamente, foi muito forte. Então, os apoios, né, de marcação, os apoios no momento de criação, isso foram fundamentais para o Flamengo conseguir a sua classificação. E aí tem o mérito dos jogadores, lógico, que executam o que o treinador pede, que fizeram ontem com muito interesse, né? Então, assim, o primeiro jogo no Mineirão, o Flamengo não foi o mesmo Flamengo que esteve em campo no jogo de ontem. E aí isso passa muito pelo interesse dos jogadores, a gente falou muito sobre isso, a intensidade que o Flamengo colocou em campo ontem. E o Dorival tem muita participação, porque a gente sempre falou isso, desde a chegada dele. É um treinador que vai resgatar a confiança dos jogadores, é um treinador que vai entender aonde esses jogadores podem render mais, né? Onde eles podem oferecer mais para o Flamengo. E está conseguindo fazer muito bem isso. É um processo de evolução. Então, assim, o Flamengo tem oscilado um pouquinho ainda. É lógico que mexe em algumas peças, mas oscila. Então, faz um jogo regular, faz um jogo teoricamente abaixo do que se é esperado, faz jogos muito bons. Mas ontem foi, assim, algo que marca também essa trajetória do Dorival, né? O Maracanã ajudou demais. Aí a gente pode falar um pouco sobre isso, né? A importância de cada um. O Gabigol, aquela declaração que o Gabigol deu após o jogo no Mineirão foi importantíssima, porque isso trouxe para o torcedor o entendimento da importância que ele teria também para o Flamengo conseguir essa classificação. Aí na questão individual, né, os 2 gols do Arrascaeta, enfim, o sistema defensivo funcionou também, mas ontem foi um Flamengo que coletivamente foi muito forte. E acho que assim, se a gente já tinha falado, né, sobre esse Flamengo contra o Tolima, da maneira que ele arruma o sistema de jogo, ainda com suas falhas. Ontem, Pedro, a gente viu um Flamengo que não se via há muito tempo. Eu não me lembro de um jogo tão bom do Flamengo em bastante tempo. Dani, boa tarde a você, aos companheiros. Boa tarde. Ao fã de esporte. Não achei ontem o melhor jogo da temporada. Eu achei ontem um jogo emblemático por você eliminar um Galo no Maracanã, numa Copa do Brasil. Agora, o melhor jogo do ponto de vista tático... O jogo da semana passada é muito bom, Dani. O jogo da semana passada mas você é achou muito que o Dorival, bom. o jogo de ontem foi melhor? Mas o Flamengo tem tempos muito mais interessantes. Estou falando assim, e não é desmerecer, não. É só porque, para a gente não ser levado pela emoção de que ganhou, tá tudo bom, melhor do ano. Não. É um jogo muito interessante. O Flamengo competiu muito ontem. Para te falar da rotação, o Flamengo entrou para competir. O Flamengo entrou para disputar uma vaga e avançar na Copa do Brasil. O Galo não sabe por que entrou ainda. E acho que tem uma resposta do Turco que é muito emblemática, né? Ele fala, eu não queria que o jogo fosse assim. Eu queria que a gente tivesse a bola, eu queria que a gente fosse para cima. Então não é que o Galo se fechou, o Flamengo amassou, de fato. E está comprovado nas palavras dele, ele não tem por que mentir ali. A gente às vezes fica buscando muitas explicações, né? Mas onde será que estava o erro do Atlético? Onde será que, por que o Atlético não sei o quê? Por que o... Não. Do outro lado tinha o Flamengo. O Flamengo não deixou o Atlético jogar. O desenho do jogo ontem foi esse. O Flamengo entrou em campo e falou, eu vou me classificar. Desde aquela história lá de trás, de fazer o inferno e tudo mais, o Flamengo entrou no Maracanã, a festa vai ser minha. Porque o Flamengo sentiu muito a festa do Mineirão. Sim. O Flamengo sentiu a festa do Mineirão e a festa do Mineirão, em algum momento, o Gabriel fala isso na Zona Mista, na entrevista depois, a gente sentiu ali. Em algum momento aquilo ali mexeu com o rendimento do time em Minas. Então ele falou, a gente também vai mexer com o rendimento deles e com o nosso no Rio. Tem muito esse debate, né? Até que ponto aquela frase do Gabriel, ela vira a chavinha ali do jogo. Eu acho que ela muda o sentimento de como o elenco encarou o jogo. Acho que o Capita pode falar isso melhor pra gente. Tem jogos e jogos. Sim. E você passa semanas pensando naquela... Você dá aquele troco que você sofreu em BH. E o Atlético passou muito recibo desde então. E vai para a STJD e responde, fala que isso. Fala... Então, você só levou... O Atlético não tirou a fala do Gabriel de pauta. O Atlético não deixou que aquilo ali se virasse apenas mais uma entrevista de saída de campo. Pelo contrário, né? Você deixou aquilo ali muito vivo, muito vivo. E o Flamengo tirou proveito disso, porque o Flamengo talvez tenha uma característica dentro de casa, com 60 e tantas mil pessoas, de se impor. Brilhante, eu não sei se foi a melhor, porque eu acho que tem muitos momentos muito interessantes também do Flamengo na temporada. Agora, para mim, é a mais emblemática, estava até comentando isso ontem, é a mais emblemática porque há pouco mais de um mês atrás... Quando manda o Paulo Souza embora e chega o Dorival, o discurso era pronto. O ano acabou. Daqui a um mês o ano acabou. Uma draga. Rasgaram a ideia, que não sei o quê, o que o Dorival vai fazer? Os jogadores não querem nada, os jogadores têm que ir embora, é fim de ciclo. E em um mês, o que acontece? Um Flamengo que tem algumas vitórias que não tinha antes, o Flamengo que está classificado na Libertadores, um Flamengo que está classificado na Copa do Brasil, um Flamengo que vai receber reforços importantíssimos. E mais que isso, não é algo aleatório. O Flamengo que começa a ter uma cara. Porque quando a gente fala do Tolima na semana passada e do jogo de ontem, você vê semelhanças.
Ele tentou um sistema na semana passada, deu certo. O sistema foi repetido ontem, deu certo. E aí você pega para frente, olha, onde o Everton vai entrar, onde o Vidal vai entrar. Não me interessa. O que interessa é que nesse momento tem um sistema. Quando eles entrarem, eu posso ter outro sistema e você ter mais de um sistema numa temporada como essa, uma disputa como é aqui na América do Sul, até para envolver a Libertadores, é muito bom, tem muita valia. Então, assim, acho que mais do que exatamente a gente se apegar quando a melhor atuação em campo, para mim, foi a mais emblemática. Foi a mais emblemática. Eu estava comentando ontem até com os rubro-negros aqui da redação. Eu acho que que não soube clichê, mas a chave do Flamengo, ela começa a virar, Dani. A roda girou? Ela começa a virar porque, eu vou passar, a defesa começa a responder, do meio para frente você tem uma nova cara, você tem um meio que sustenta uma Arrascaeta com Gabriel e Pedro, você tem um entendimento com a torcida, a gente sabe como é que isso é importante. Há um mês atrás era xingamento para todo mundo, para tudo que é lado do jogo inteiro. Ontem estava um negócio descomunal. Então, assim, é de ficar de olho muito aberto com esse novo Flamengo na temporada. Eu emblemático. Eu quero ouvir todos vocês, mas para dar boa tarde para o Facinca. Porque, para mim, ontem foi o jogo que uniu coisas soltas que eu já tinha visto em outras partidas. Uma vontade que eu já tinha visto contra o Palmeiras, uma organização que, em determinado momento, a gente começou a ver. Eu não acho errado você dizer que é melhor não, tá? Só para deixar claro. Uma compactação, uma ajuda aos volantes ali que me chamou muito a atenção dos jogadores de frente. Então, no meu entendimento, foi o melhor jogo do Flamengo, não sei nem se da temporada. Acho que em mais tempo até do que isso. Quero te ouvir e quero saber de todo mundo aqui. Tudo bem, Dani? Boa tarde para você, para o Capita, Rafa, ao nosso senhor Pedro Ivo Almeida, com este terno à la glasgoniano, né? Ou seja, um terno escocês ali. O senhor gosta da cultura escocesa, inclusive? Eu tive que ter uma pequena aula para saber como vestir o terno. Exatamente. Não, o senhor merece sempre o melhor. Um abraço também ao fã de esporte. Dani, te respondo com muita tranquilidade isso que você perguntou em relação a qual foi a última vez que o Flamengo jogou nessa intensidade. Semifinal da Libertadores 2019, 5-0 com o Grêmio no Maracanã. Poxa. Foi a última vez que o Grêmio, que o Flamengo, fez um jogo tão sólido em 90 minutos, em que ele não deixou o adversário respirar um segundo sequer. O Atlético tem problemas graves? Tem muita desorganização nessa equipe do Turco que eu vejo, um Atlético que tem se perdido pelo caminho, mas desta vez, e já tirando o que aconteceu contra o Tolima, que foi uma sementinha, diante do adversário que, claro, também não ofertou nenhum tipo de resistência, o Flamengo pega aquele desempenho contra o Tolima e ele aplica contra o Atlético Mineiro. Esse foi o resultado. Então, esse é o Flamengo que interessa ao torcedor. Esse é o Flamengo que talvez muita gente gostaria de ver novamente jogando e que é o Flamengo que liga muito alerta para adversário que for enfrentá-lo daqui para frente, né? Porque é um time com muita capacidade individual de decisão, que se isso se transformar num coletivo, claro, se torna um time fortíssimo para se jogar contra, mediante também uma torcida que dispensa apresentação quando ela também está empenhada, né? E sentindo essa vibe do clube, e com um técnico que não quer aparecer mais do que aquilo que é o necessário, quer trabalhar ao longo da semana e executar as tarefas com simplicidade em campo. Então, ontem foi o retrato de um Flamengo que dá certo, né? De um Flamengo que tem um norte, de um Flamengo que talvez possa enxergar com muitas possibilidades um segundo semestre bastante feliz, e reitero, com esse desempenho de organização, de coletivo, com o individual em muitos momentos aparecendo, não deixando o adversário respirar em 90% do jogo, pelo menos eu vi isso em 90% do jogo, um Flamengo mordendo, dobrando marcação. Isso não acontecia desde a semifinal da Libertadores, Flamengo, Grêmio, 5-0 2019. Eu acho que o Alan desistiu da jogada e que o Pedro saiu da falta. Olha lá, tá segurando a barriga, ele sai... Então, tem um fenômeno ali, né? O tapa bate no cocoroco aqui da cabeça e a mão vai na vista. Como é que é isso? Pronto, aí já é uma simulação, né? Pelo amor de Deus. Não, mas o Facinca quer falar que pra ele foi falta. Mas eu acho que há um braço, há um giro em cima do jogador do Atlético Mineiro. E se a gente for contar, é o mesmo critério do pênalti dado em favor do Corinthians contra o Boca semana passada, aliás, na semana retrasada na Arena Corinthians, o pênalti do Rojo, né? Que ele usa o braço, para muita gente como proteção, ou para alguns com a intenção de você bloquear um espaço, e esse giro foi marcado pênalti. Então a gente precisa entrar num consenso. Se esse giro, esse tapa dado na cara... Mas você achou que os dois foram iguais? Eu achei muito parecido. Eu não achei muito parecido, são lances parecidos. O Sormani disse que não vinha, mas disse que queria falar. Então fala, Sormani, vai. Oi, companheiros. Olá, fã do esporte. Ele não aguenta. É o seguinte,
Que o Flamengo jogou melhor que o Atlético, ninguém duvida disso. Todo mundo viu. Que o Flamengo foi superior, jogou pra cima, foi intenso o tempo todo, inquestionável. Que o Atlético foi covarde com os jogadores que tem e ter ficado atrás do jeito que ficou, também ninguém discute. Agora, o primeiro gol do Flamengo nasce de um lance faltoso do Pedro em cima do Alan, uma vergonha. Dá uma olhada no lance aí, gente. Olha lá, tá vendo? Olha o tapa, tá vendo? Esse lance é falta, todo mundo marca. Ontem não foi marcado, deveria ter sido marcado. O histórico de favorecimento do Flamengo em relação ao Atlético é uma coisa impressionante. Foi assim na final do Campeonato Brasileiro de 1980, foi assim na Libertadores de 81 e foi ontem também. Não há decisão que eu me lembre que favoreça o Atlético em relação ao Flamengo. Ou se tem, uma ou outra do Flamengo tem muito mais. O Flamengo jogou melhor. Eu disse ontem aqui nesse programa, vai passar o Flamengo. É melhor, joga em casa, embalado pela torcida. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O primeiro gol do Flamengo nasce de uma falta vergonhosa que o Wilton Pereira Sampaio não marcou. E repito, historicamente, a história do futebol mostra isso. Favorecimentos grandiosos ao Flamengo em detrimento do Atlético Mineiro. Bom, e aí o Hulk sai de campo concordando com o Sormani, né? Eu não posso falar nada que dizem ser chororô com os árbitros. Não é, velho. Eu joguei 90 minutos hoje e não sofri uma falta. Será que nenhuma foi? Não. É difícil. Não. Aí, capitão, só para o capitão fechar o assunto aqui, tem o Hulk reclamando que não teve falta contra ele. Tem o Sormani reclamando que aquilo foi falta na mão do Pedro. Eu quero te ouvir sobre esse lance, porque eu não consigo ver falta nenhuma aí. Né? Com todo o respeito ao Sormani, assim. E aí, falta vergonhosa. Todo o respeito a você, Sormani. Não, quando fala isso, ele não respeitou, viu, Fábio? Quando começa com todo respeito ao seu O Alan, ele tenta agarrar o Pedro, né? O Alan tenta fazer uma falta no Pedro. O Pedro é um jogador que tem uma força, né, física, é um jogador que também gosta desse contato, ele faz um giro ali. Então, assim, meio que quase que impossível o árbitro marcar uma falta como essa. E é a minha visão, a minha opinião, né? Você vê que ele está girando, ele está sofrendo a falta e está tentando meio que sair disso para criar uma jogada de contra-ataque. Então, para mim, é algo que nem assim, não dá nem para a gente discutir, né, na minha opinião, se foi falta isso ou não. E com relação ao Hulk, é um jogador muito forte, é um jogador que gosta do combate. E aí, automaticamente, os jogadores que vão marcar também, né, buscam também esse contato com ele, mas eu não vi nenhum lance que possa trazer essa reclamação do Hulk, né, dentro de uma verdade, assim, alguma falta claríssima que não tenha sido marcada sobre ele. Foi um jogo físico muito forte, né? O Davi Luiz, o Léo Pereira procuraram marcar o Hulk com muita proximidade, não deixaram o Hulk criar nenhuma possibilidade de gol clara, mas eu acho que a do Hulk é uma reclamação vazia e com relação a esse lance aí Para vocês, o Hulk sofreu alguma falta? Não, né? Eu também não vi nada. Aliás, o Hulk jogou. Essa que é a verdade. Ele foi muito bem marcado. Do jeito que ele fala, parece que ele buscou o jogo o tempo inteiro, a bola esteve com ele o tempo inteiro, ele foi um protagonista do jogo com bola, não conseguiu jogar por uma sequência de faltas e o juiz não enxergou. E não foi isso.